Nós estamos ainda falando sobre conflitos da vida, e esta é a 66ª mensagem, e eu pensei que terminasse a série hoje, mas talvez no próximo domingo eu espero terminar. Há um princípio na Bíblia, nós vimos domingo a última mensagem, porque nós tivemos outros eventos, mas a última vez que falamos sobre isso, nós mostramos que há um princípio na Bíblia que, se aplicarmos à nossa vida, nós não só prosperaremos, como também seremos bem-sucedidos. Muitos têm uma ideia equivocada sobre ele, e o princípio do qual estamos falando é o princípio da meditação. Se aplicarmos o princípio da meditação na palavra de Deus, nós prosperaremos e seremos bem-sucedidos. Embora buscar a prosperidade e ser bem-sucedido não deva ser um fim, mas é uma consequência natural de nós termos uma vida com Deus. E o texto, são dois textos, Josué 1:8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Será que nós cremos nisso? Será que nós estamos buscando viver isso realmente? Nós corremos atrás de prosperidade e de uma vida bem-sucedida, mas será que nós estamos fazendo isso segundo o que Deus planejou para nós? Isso aqui não é palavra do homem, não, é palavra de Deus. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Para você falar, o coração tem que estar cheio. E aí entra a importância de você ouvir, de você ler, de você estudar, de você memorizar e meditar na palavra de Deus. O Salmo 1 diz a mesma coisa. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Prospera por quê? Porque ele faz tudo de acordo com a palavra de Deus. Porque ele busca a vontade de Deus, ele entende a vontade de Deus e ele procura viver de acordo com essa palavra. Mas o que é meditação? Meditação é um processo mental e espiritual de digerirmos as Escrituras de tal maneira que elas se tornem uma parte viva na minha vida. Não um mero conhecimento intelectual, mas de modo que elas venham a se tornar uma parte da minha vida. Meditação não é ir para um lugar sozinho e ficar meditando em Deus ou sobre Deus. Meditar é pensar nos pensamentos de Deus expressos na sua palavra. Se uma pessoa lê um texto da Bíblia e alguns versos não parecem fazer sentido, isso frequentemente indica que essa pessoa não está seguindo o raciocínio de Deus, mas o seu próprio raciocínio. Se ela estiver seguindo o raciocínio de Deus, os versos seguintes seriam
tão coerentes quanto os que ela viu antes para ela, né? Deus afirma que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos e que nem os nossos caminhos são os seus caminhos. O texto diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Nós temos que entender que desde que o homem pecou, entrou na vida do homem uma coisa que é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é o conhecimento que o homem tem independente de Deus. Desde que o homem pecou, ele se viu separado de Deus, escolheu ter a sua própria vida, escolheu viver de acordo com os seus próprios pensamentos. E está me vindo à mente agora uma descrição disso aqui em Efésios, capítulo 4. A partir do verso 17. Assim eu lhes digo, no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Então, esse texto e o que falamos mostra que o homem, independente de Deus, pensa de modo diferente de Deus. O homem podia ter o conhecimento de Deus se ele não pecasse. Porque o que mais nós vemos nas páginas do Novo Testamento é Paulo orando para que nós sejamos cheios de sabedoria e do conhecimento de Deus. O conhecimento que vem dele. A nossa tendência quando lemos as Escrituras é fazer uma síntese e reduzir a palavra de Deus aos nossos pensamentos. Então eu ajusto os pensamentos de Deus aos meus pensamentos. O que tem que acontecer é o contrário, é eu me ajustar aos pensamentos de Deus, e não Deus ajustar os pensamentos de Deus aos meus. Aliás, não sei se eu falei coisa errada aqui, mas acho que você entendeu. Então Deus quer que nós tomemos todo o seu pensamento sobre um determinado assunto e procuremos abrir a nossa mente para pensar como Ele pensa e não como eu acho que deve ser. Tem muita gente, eu diria que muitas vezes nós estamos cheios dos nossos achômetros. O seu achômetro não vale nada se ele não estiver de acordo com o que Deus pensa, com o que Deus diz, com a palavra de Deus. Nós precisamos ver a vida não do nosso ponto de vista, não de acordo com o nosso umbigo, olhando para o nosso umbigo, mas precisamos ver a vida do ponto de vista dele. Se estivéssemos pensando os pensamentos de Deus, todos os pensamentos de Deus seriam os nossos pensamentos.
As Escrituras ensinam que Deus é Espírito e a nossa relação com Ele é experimentada no nosso Espírito. Eu não vou ler o texto que eu já li na semana passada, mas vamos em frente. Muitas vezes o Espírito de Deus não tem muita oportunidade de agir em nossas vidas. Mesmo que conheçamos o Senhor, nós temos conflitos em nossas mentes, temos conflitos emocionais, perguntamos o que é que eu devo fazer, ficamos ansiosos, perturbados, não sabemos fazer as decisões acertadas. O que precisamos fazer é deixar que a palavra de Deus alcance as nossas mentes, as nossas emoções, a nossa vontade, o nosso espírito. Provérbios 2, de 1 a 11, tem muito a nos ensinar quanto a este processo de meditação na palavra de Deus. O texto diz, primeiro, que você precisa aceitar a palavra de Deus. Eu preciso, você precisa aceitar a palavra de Deus. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras, parece simples, parece muito óbvio. Você pode dizer, quem não vai aceitar? Se todos nós aceitássemos a palavra de Deus, a nossa vida não seria tão conturbada como muitas vezes é. Para você aceitar a palavra de Deus, primeiro você precisa ter ouvido essa palavra, ou então lido esta palavra, ou então estudado esta palavra. Depois de ouvirem a parábola do semeador, os discípulos perguntaram a Jesus, porque ele falava por meio de parábolas. Jesus havia terminado a parábola do semeador, na primeira parte, porque ela tem duas partes, e então diz no verso 9, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E vocês vão entender por que Jesus disse isso daqui a pouco. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. A gente pode parar e pensar, puxa vida, que coisa estranha. Eu pensei que ele falasse para a gente entender, mas ele fala para a gente não entender. Não é para nós não entendermos, é para entender quem quer entender, como vocês vão ver. Nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. E Jesus explica o porquê. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos. É como se você ouvisse, mas você já tivesse a opinião formada. Eu ouço, mas eu faço o que eu quero. Eu vou aonde quero, aonde eu desejo, faço do jeito que eu quero. O coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os ouvidos, entra por aqui e sai por outro lado, e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Esse é o desejo de Deus. Deus deseja que nós ouçamos a palavra de Deus
como quem quer entender, como quem quer realmente conhecer a vontade de Deus para obedecer. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver. Então o problema não está na dificuldade que se cria. De fato, a Bíblia não é um livro assim fácil de entender. Jesus diz coisas que vai obrigar você a se humilhar e dizer: Deus, eu quero entender. Nós vamos ver isso aqui. Por quê? Só vai entender quem quer entender. Só vai entender quem realmente tem interesse em entender. Você tem muitas coisas. Hoje, na época do WhatsApp, você recebe 1000 mensagens, algumas você olha assim superficialmente e nem puxa para elas. Agora, quando você se interessa por algo, você fica ali, você para ali, você se detém ali, você inclusive compartilha com outras pessoas, não é assim? Mas a gente ouve o que quer ouvir, a gente entende o que quer entender e a gente presta atenção em coisas que realmente valorizamos. Eu sei que todos nós, eu sou por demais distraído e às vezes alguém fala comigo e minha cabeça está em outro lugar. E depois eu tenho que passar a vergonha de pedir a pessoa para dizer outra vez o que ela disse, porque eu não estava. Isso pode passar por falta de interesse, mas é distração mesmo. E às vezes eu viajo mesmo, eu vou longe, faço isso sempre, fiz isso a vida inteira. Isso mexe muito com a minha esposa. Mas há coisas que você também não quer ouvir, e você deleta. Você simplesmente não está interessado em ouvir. E é isso que Jesus está falando aqui, acontecer com esse povo. O povo se tornou insensível. Porque ele diz: eu já sei o que faço, sei o que tem que ser feito, eu já conheço a palavra, eu já ouvi ela 1000 vezes. E o que adiantou você ouvir se não mudou a sua vida? O que adiantou você ouvir se você não faz o que diz a palavra? Então, você pode conhecer. É igual um ímpio. Tem ímpio aí que conhece mais a palavra do que muito crente. A Bíblia diz que o diabo também crê, e nem por isso ele é salvo. Ele crê, mas crê aí. Continuo rebelde, continuo contra, continuo na oposição, continuo fazendo mal. Ele sabe que é a verdade. Mas o texto termina, o que eu separei, o verso 16 diz assim: mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Por isso Jesus diz no verso 9: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você então precisa se expor à palavra de Deus, ouvindo, lendo, estudando. Mas isso não é o bastante. Você precisa aceitar então a palavra de Deus. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras, aceitar e receber com o coração aberto. Em Marcos 10:15, Jesus disse assim: digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. O que é que faz uma criança? Tudo que você diz para uma criança, ela acredita. Se você ensinar uma mentira para ela, ela vai crer na sua mentira. Se você ensinar a palavra de Deus, ela vai crer na palavra de Deus. Ela crê em tudo que você fala. A menos que ela passe a não confiar mais em você e descubra em você, vai chegar um momento que ela vai ver que você não é uma pessoa confiável. Mas
Normalmente, quanto mais tenra é a idade de uma criança, mais sensível ela é para receber e acolher o que você dá. Daí a importância dos pais ensinarem os seus filhos a verdade, a palavra de Deus, para formar nelas o caráter de Deus, os pensamentos de Deus, as virtudes de Deus. Então, aceitar é crer como uma criança. E uma criança não coloca embaraços. Uma criança não argumenta. É claro, ela faz muitas perguntas, mas são perguntas para saber, não são perguntas para contestar. Tem pessoas que vivem para contestar. Ah, mas isso e aquilo. Aceitar é crer somente, não questionar. Você vai dizer, isso é coisa para a pessoa que não tem inteligência, dizem os intelectuais. Nada disso. É você saber que é Deus que está falando e que o que Ele fala é certo. João disse para os judeus que haviam inicialmente crido nele, mas no final revelaram que não haviam crido. Ele disse assim no verso 45, no entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. E Jesus havia dito no verso anterior que eles tinham como pai o diabo, que era o pai da mentira. Nós temos tanta facilidade em crer em tantas mentiras que são ditas aí, e essa é uma razão pela qual nós devemos estar lendo a palavra de Deus, porque todos os dias ouvimos um monte de mentiras. Por isso, primeiro, você precisa aceitar a palavra de Deus. Segundo, você precisa memorizar a palavra de Deus. O texto diz assim: meu filho, se você, a segunda parte diz, guardar no coração os meus mandamentos. O que é guardar no coração? Memorizar é guardar no coração. Se você não vai querer memorizar uma coisa que você inicialmente não creu. Se você ouviu, você aceitou, então você vai guardar. Olha, essa é uma palavra que eu preciso guardar. É guardar no coração, é reter no coração. Memorizar não é mero acúmulo de conhecimento intelectual. Nós temos desafiado vocês em cada encontro de células a memorizar. Tem gente que de propósito escolhe, não vou fazer isso. É uma escolha sua. Eu não ganho nada com isso se você memorizar. Não vai me fazer falta alguma se você não memorizar, e nem vai fazer falta para Deus. Vai fazer falta para você. Por duas razões. Primeiro, você vai, quando chegar na minha idade, ou em idade mais avançada, você, se não estiver exercitando a sua mente continuamente, ela atrofia, sabia? Eu procuro ver tudo que é novo na área de computação. Não uso quase nada, mas saiu uma coisa nova, eu vou querer saber. Não para ficar perdendo tempo ali, mas para colocar a minha mente para funcionar. Eu podia funcionar muito bem com o Windows XP. Hoje a gente tem o 10 de graça. Dá trabalho? Dá. Você tem que cutucar, mas isso exercita a sua mente. Isso obriga você a se mexer. E a memorização é um exercício que obriga você a exercitar a sua mente. Isso só por si já seria uma vantagem. Mas nós vamos ver o porquê de memorizar.
A memorização da palavra de Deus tem um propósito específico, a meditação. E ainda falando sobre memorização, eu conheci um monte de versículos na versão antiga. Estou reaprendendo esses versículos na versão nova. Na NVI. É trabalhoso, é? Mas eu estou fazendo isso pela razão que eu já falei com vocês e porque eu preciso fazer isso. A memorização da palavra de Deus tem um propósito específico que é a meditação. Por isso, em terceiro lugar, você precisa meditar na palavra de Deus para ouvir o Espírito de Deus e receber dele sabedoria e discernimento. O texto diz: se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, para o entendimento. Quem é que dá sabedoria? Quem é que dá entendimento? É o Espírito Santo de Deus. Isso no Velho Testamento, isso no Novo Testamento. O conhecimento de Deus vem pelo Espírito de Deus, não vem de outro lugar. Se você ler a Bíblia com a mente, só com a sua mente, não vai mudar a sua vida. Muda quando você entende com a luz do Espírito, com o entendimento que vem do Espírito de Deus. Josué 1:8, voltando lá, diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas dia e noite. Se você não tiver memorizado aquilo que você leu, como é que você vai meditar? Aqui fala para você meditar de dia e de noite. Isso é o tempo todo. Como é que você vai pensar os pensamentos de Deus se você não os memorizou? Jesus disse que quando ele enviasse o seu Espírito, ele nos faria lembrar de tudo que ele havia dito. Nós não ouvimos pessoalmente o Senhor Jesus, mas hoje nós temos que ler a palavra dele, para que o Espírito de Deus nos faça lembrar do que nós lemos, o que estudamos, o que ouvimos. Por isso que o Salmo 1 também diz, fala daquele que tem a sua satisfação na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É preciso que você tenha satisfação na lei de Deus. É preciso que você creia que ela realmente é a sua vida. Eu gosto muito de Provérbios 4:13. Ele diz assim: apegue-se à instrução, não alargues, porque dela depende a sua vida ou a tua vida. Eu não. Vamos lá, Provérbios 4:13. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Cremos nisso? Cremos? Então vamos nos apegar na instrução. Precisamos meditar na instrução. Salmo 119, 97 a 99, eu vou ler. É importante que nós entendamos também que no contexto do Velho Testamento não existia palavra escrita para todo mundo. Poucas pessoas tinham uma cópia da palavra de Deus. Então as pessoas memorizavam as Escrituras. As crianças eram ensinadas de modo que com 13 anos de idade elas já conheciam toda a lei. Alguns dizem que deveriam conhecer de cor. Já tinham que ter memorizado os 5 primeiros livros da Bíblia.
Mas o texto diz, num tempo que não tinha Bíblia, não tinha nada escrito como nós temos hoje, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Por que ele fazia isso? Ele diz, os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porque estão sempre comigo. Tenho mais discernimento do que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos, porque ele tinha mais discernimento do que os seus mestres, porque ele meditava na palavra de Deus. Ninguém pode meditar se primeiro não guardar essa palavra. Por isso é importante que você memorize os textos bíblicos, especialmente aqueles onde você precisa experimentar a renovação de sua mente para então mudar de hábito. Você que tem poucas letras, você que tem pouco estudo, isso não é nenhuma desculpa para você não memorizar os textos. Peça alguém para ler para você. Eu tive o privilégio Deus me deu o privilégio de levar uma pessoa a Cristo, de discipulá-la, de ensiná-la a memorizar, e ela memorizava textos enormes da Bíblia. É o Antônio que é casado com, como é que é o nome dela? Luciene. Maria Luciene. Eles hoje moram em Cosmos e estão frequentando uma igreja lá. Mas eu fiquei maravilhado. Esse moço, depois que se converteu, começou a aprender a ler, para poder ler a Bíblia, e ele memorizava textos enormes, com a dificuldade enorme que ele tinha de ler. Então, é importante que você memorize os textos bíblicos, especialmente aqueles onde você precisa experimentar a renovação da sua mente, para então mudar de hábito. Se você está tendo dificuldade em alguma área, busque na Bíblia textos que falam sobre o que Deus diz sobre isso. Então memorize e fale, repita e fique ruminando, me perdoe o texto, esses textos até que eles se tornem vida na sua vida. É por isso que Provérbios 2:2 diz, se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento. Por isso você precisa meditar no que memorizou. Enquanto você medita, ore pedindo entendimento e discernimento. Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, você vai receber a palavra, vai guardar a palavra através da memorização, e você então vai pedir a Deus que te dê entendimento do que você memorizou. Talvez você diga, não, primeiro eu tenho que entender, porque depois memorizar. Não, memorize primeiro. Memorize e depois deixa o Espírito falar. Ele vai trazer para você o entendimento. Se você não pensar naquele texto, se você não meditar naquele texto, é claro que o Espírito de Deus não precisa disso, mas a promessa que eu tenho, você tem na Bíblia, é que ele vai fazer você lembrar do que você ouviu. E se você não lembra do que você ouviu, ou se você nem ouviu, ou se você nem leu, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, veja como as coisas aparentemente são difíceis. Eu tenho que ouvir, eu tenho que receber, eu tenho que guardar para poder entender, e agora eu preciso orar. Precisa toda essa trabalheira, se você quer se chamar assim. Deus dificulta tudo para quem não quer nada com nada.
A vida cristã nunca foi fácil. É para quem quer, é para quem realmente deseja. Deus não é um Deus barato. Ele dá tudo de graça para você: a salvação, o perdão, a vida eterna e dons. E Ele graça para você exercer o dom. Mas se você quer conhecer Deus, você tem que ter trabalho. O trabalho de buscar e dizer: eu quero conhecer a Tua palavra, eu quero entender a Tua palavra. É para quem quer. A Bíblia, Jesus ensinou: não deis aos cães, não deis aos cães e porcos. Agora, a primeira parte: não lanceis nem aos cães. Isso é outra parte. Mas o fato é que nós não devemos e Deus não faz isso. Deus não dá as suas preciosidades para quem não as valoriza. O Salmo 119, 18 chama a nossa atenção para a importância de pedirmos a Deus para nos dar entendimento. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Como é que é a letra daquele cântico que a gente entoou aqui no início? O primeiro. É o da... Como é que é o nome dela? Abre os meus olhos para que eu possa ver. Uma canção linda de morrer. Se você não estava aqui no início e perdeu, quem estava aqui ganhou. Então, o salmista diz: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Enquanto você medita, procure a sabedoria como quem procura um tesouro escondido. O texto diz: se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Será que você vê realmente a palavra de Deus como um tesouro escondido que você quer perscrutar, quer conhecer, quer entender? A perseverança na palavra traz entendimento revelado. O entendimento revelado traz luz à verdade, e a verdade liberta. João 8, 31 e 32. Diz Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É significativo o fato de que Jesus não diz: não, é instantâneo. Permaneça na palavra, memorize a palavra, medite na palavra, você vai conhecer a verdade e ela vai libertar você. É um processo, gente. Não existe mágica. Eu gosto de orar, estimulo vocês a orarem. Muita gente diz que ora por cura, como é que chama? Esqueci o nome da cidade. Mas quando fala em cura da alma, tem um outro nome? Cura interior. Olha, já acreditei nisso na minha infância espiritual. Hoje não acredito nisso não. Eu sei que Deus pode curar feridas com oração, quando você reconhece, entende, e entende também o que Deus pode fazer. Enquanto você não entender o que Deus diz na palavra dele, é a palavra que vai libertar você. Você tem que orar em cima da palavra. E para você orar em cima da palavra, você tem que entender a palavra. Não há cura sem entendimento.
A Bíblia diz: e conhecereis a verdade. A Bíblia não, Jesus disse: conhece, é a Bíblia. Mas é porque eu quero enfatizar que foi Jesus quem disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem outra saída, é ela que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Por isso, se você aceitar a palavra de Deus, se você memorizar a palavra de Deus, se você meditar na palavra de Deus para ouvir o Espírito de Deus e receber dele sabedoria e discernimento, epa, estamos atrasados aí. Vai. Primeiro, se você aceitar a palavra de Deus, se você memorizar a palavra de Deus, e agora, se você meditar na palavra de Deus para ouvir o Espírito de Deus e receber dele sabedoria e discernimento, o que vai acontecer? Então, primeiro, você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Ninguém pode temer a Deus se não conhecer a Deus. Porque as pessoas leem a palavra e fazem o que querem? Porque não conhecem a Deus. Só pode temer a Deus quem conhece a Deus. É um Deus bondoso, misericordioso, amoroso, fiel, santo. É um Deus capaz de perdoar você muitas vezes. Mas é um Deus com quem você não pode brincar, não. Você não pode tratar Deus como uma pessoa qualquer, desprezível, pessoa que você despreza, você não pode tratar Deus com desdém. Ah, mas eu não trato Deus com desdém. Se você não obedece a palavra dele, você trata ele com desdém. Se ele diz que é assim, você faz assado, você não está nem aí para ele. Você não tem. Você não considera a palavra dele como algo a ser temido. Porque quem deu a palavra deve ser temido. A palavra temor de Deus não significa ficar tremendo de medo de Deus. Ah, agora eu vou falar com Deus. Não, é um Deus amoroso com quem nós vamos falar. Mas é um Deus que não vai deixar barato se você desprezar. Davi, quando pecou, sofreu as consequências, e o Senhor disse que ele desprezou a palavra dele. Foi o único momento que foi suficiente. Ele tinha bastante relacionamento com Deus, e houve um momento em que ele desprezou a palavra de Deus e pecou. E as consequências vieram para ele, vieram para toda a sua família como resultado do seu pecado. Deus perdoou. Mas Deus não deixou de fazer o que tinha que fazer. Porque eu devo temer o Senhor? Então, porque eu conheço o Senhor e sei quem Ele é. Ele cumpre o que Ele diz. Ele cumpre as suas promessas. Ele cumpre a sua palavra. E a palavra dele diz que quem não anda nos seus caminhos não vai estar bem. Não é maldição, não. É uma consequência inevitável. Se ele diz: olha, esse caminho é um caminho que vai dar, se você trilhar, vai dar tudo certo. Você então escolhe ir por esse. Pode saber que você vai estar mal. Não tem como. Ele te disse o que é certo, você faz o que é errado. Problema seu. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme a Deus
Temer a Deus é ser sábio. Ah, eu sou sábio. É? Então, teme a Deus. Quem é sábio, teme a Deus. A sabedoria verdadeira começa com o temor de Deus. Não há sabedoria fora do temor de Deus. O texto diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O texto também diz que o conhecimento do santo é entendimento. São palavras semelhantes para dizer a mesma coisa. Quando você conhece a Deus, o santo aqui é o santo Deus, isso resulta em entendimento, que é uma outra palavra para sabedoria, muito usada no livro de Provérbios. O texto diz que você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Quando você entende o que é temer o Senhor, quando você acha o conhecimento de Deus, em segundo lugar, você achará a sabedoria, o conhecimento, o discernimento e a sensatez. São palavras muito semelhantes, mas que descrevem algo que eu espero que todos aqui queiram: sabedoria, conhecimento, discernimento e sensatez. O texto diz: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. E o verso 7 diz: ele reserva a sensatez para o justo. Quem é o justo? É o que está buscando viver de acordo com a sua palavra. Terceiro, você terá sempre um escudo e proteção. O verso 7, a segunda parte, diz assim: com um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Quem são os seus fiéis? São os fiéis a Ele, a sua palavra. O bom senso guardará e o discernimento o protegerá. Em outras palavras, o conselho, o ensino, a doutrina, a orientação de Deus vai ser um escudo, vai ser proteção para a sua vida, para a minha vida, para todos nós. Como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. O bom senso guardará e o discernimento o protegerá. Quantas vezes ao longo da nossa existência nós metemos as mãos pelos pés, nós fizemos coisas erradas porque quebramos a palavra de Deus e nos demos mal. Em quarto, você entenderá o que é justo, direito e certo e aprenderá os caminhos do bem. O que é justo, o que é direito, o que é certo, aprenderá os caminhos do bem. É a maior necessidade que nós temos hoje. Há uma crise de pessoas que buscam viver de maneira justa, fazerem o que é direito, o que é certo e que busquem o caminho do bem. Nós oramos, eu oro, tenho orado sempre pelo nosso país. A gente ouve falar de certos países que foram colonizados, vamos assim dizer, por pessoas que tinham princípios na palavra de Deus. São os países mais desenvolvidos. Ainda nos nossos dias, muitos
deles, essa cultura bíblica ficou tão enraizada que, se você não é honesto lá, eles acham estranho, porque todo mundo busca fazer as coisas com honestidade. Eu não estou dizendo que eles são salvos só porque fazem as coisas certas, mas eles vivem de acordo com o ensino da palavra de Deus. Isso traz bênção para eles, porque os princípios da palavra de Deus, se aplicados, vão funcionar. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Em quinto, você terá sabedoria e conhecimento que lhe darão verdadeira satisfação, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Olha, não há riqueza maior do que essa, não. Não há. Não tem riqueza maior. Nada se compara a ela. Aqui em Provérbios, no capítulo 8, para não ler todo o capítulo 8, verso 7, diz assim: a sabedoria personificada, a sabedoria de Deus diz: minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho, a arrogância, o mau comportamento, o falar perverso. Meu é o conselho sensato, a mim pertencem o entendimento e o poder. Então, concluindo, seria bom que nós meditássemos sobre esse texto e procurássemos viver. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então vale a pena meditar na palavra de Deus. Para isso eu preciso acolher, eu preciso aceitar, eu preciso guardar, memorizando, e eu preciso clamar a Deus por entendimento, à medida que eu vou meditando, vou clamando por entendimento, por discernimento, vou buscar como um tesouro de maior valor. E então eu vou entender o que é temer o Senhor e acharei o conhecimento de Deus. Você pode dizer amém?